Conosco aqui no Repórter MT, o defensor-geral Djalma Sabo Mendes. Djalma Sabo Mendes, que foi reconduzido ao cargo, não é? Até 2017, ele estará no comando da Defensoria Pública aqui do Estado de Mato Grosso. Queria que você falasse dos núcleos, não é? Parece que até um pouco tempo atrás, não faz muito tempo, a maior demanda era na área de famílias, bem seguida de perto pela área da saúde. Havia muitas reclamações, uma demanda muito forte. Ainda continua assim essa realidade? Ainda se procura muito a Defensoria Pública para as questões ligadas à família, pensão alimentícia, divórcio e também na questão da saúde pública? Sim, a Defensoria Pública, ela tem uma vasta área de atuação. Então, é fato que as ações de direito de família, elas absorvem realmente uma grande demanda. Então, nós podemos dizer que a porta de entrada da Defensoria Pública, ela sempre foi, né, o núcleo de família. Que nós temos aqui em Cuiabá, chamado Balcão da Cidadania, onde atende essas ações. Mas outras, né, demandas também vieram, né, crescendo à medida que a Defensoria Pública iria realizando as suas ações e passava a ser de conhecimento do público. E aí eu cito exemplo da questão da saúde. O núcleo de saúde também é muito demandado. O núcleo de regularização fundiária também tem uma grande demanda, haja vista que a sua atuação se dá em todo o estado de Mato Grosso. Mais no interior, não é? Ou não? No interior, mas aqui na capital nós temos, né, também? Nós temos muitos bairros que ainda não são regularizados. E as pessoas procuram a Defensoria Pública para auxiliar na solução daquele problema. Nós temos também o núcleo de defesa dos direitos do consumidor, que também tem uma demanda muito grande, né? Questões aí como telefonia móvel. Quem que lidera as reclamações e quem que lidera a judicialização na área do consumidor? Na área do consumidor. Olha, nós tínhamos até... É a energia, é a telefonia? A telefonia móvel sempre teve um índice muito alto de reclamações. Ela liderou por muito tempo, né, o número de reclamações. Houve inclusive uma CPI na Assembleia Legislativa, em que a Defensoria Pública também atuou, né, auxiliando para a conclusão daqueles trabalhos. Então, isso deu uma amenizada, as operadoras se comprometeram a corrigir ali algumas falhas que vinham acontecendo, mas nós temos também, hoje, a questão da água, né, aqui em Cuiabá, da CAB, isso também muitas reclamações. Tem muitas reclamações, e aí podemos dizer que abre-se um leque, são reclamações com relação a produtos e serviços que são prestados, planos de saúde, enfim, aí tudo aquilo que envolve o direito do consumidor lesado, a procura pela Defensoria Pública. Eu queria fazer retroceder aqui na questão saúde, porque a judicialização sempre foi forte, né? Ela sempre ascendeu. Doutor Djalma, eu vou voltar aqui na questão da saúde, no núcleo da saúde. A judicialização sempre foi forte, não é? Porque quando a saúde pública não vai bem, quando há realmente um déficit grande em leitos hospitalares, em remédios públicos que teriam que ser obrigatoriamente fornecidos pelo SUS, acabam não sendo encontrados. Aí procura-se quem? Um advogado público, um defensor, para tentar fazer com que os seus direitos sejam garantidos. Quando se trata de um órgão público, quando eu, cidadão, quero fazer uma reclamação de um hospital público, por exemplo, ou quero fazer reclamação da Secretaria de Estado de Educação, por conta de uma vaga que não teve para o meu filho, por conta de enfim. A Defensoria, mesmo sendo um ente, sendo um órgão estadual, não é, vinculado ao governo, ao executivo, age sem paixão.
é importante até essa sua pergunta. Eu queria que você explicasse isso, porque às vezes... Exato, foi muito oportuna esse seu questionamento para nós esclarecermos que, na verdade, a Defensoria Pública, ela é um órgão com previsão constitucional em que o seu papel é levar a orientação jurídica às pessoas, né, que nós chamamos de hipossuficientes, e de baixa renda, né? Exatamente, que que não podem custear um advogado ou as custas de um processo. E a nossa atuação, ela inclusive é voltada contra o próprio poder público, se necessário for. Então nós somos uma instituição dotada de autonomia, né? Apesar de nós orbitarmos ali o poder executivo, mas nós não somos um órgão do governo do Estado. Assim como o Ministério Público... Mas pode-se dizer que é independente? Que é independente? Exatamente. Então a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Tribunal de Contas são órgãos autônomos, né, que têm seu papel definido na Constituição da República. Então a nossa atuação, ela não vincula a nenhuma ação de governo. Nós não estamos atrelados ao governo do Estado, entendeu? Apesar de nós sermos um órgão do Poder Executivo, né? Então o Poder Executivo Entendi. Ele tem os seus órgãos ligados diretamente, e a Defensoria Pública, como o Ministério Público, vamos dizer assim, orbitam o Poder Executivo, mas as suas ações, elas são pautadas com independência. Então, nós podemos acionar, seja o Estado, seja o município, na defesa daquele carente, daquele suficiente. Entendi. Eu falei, eu entrei nessa área da judicialização, doutor Djalma, por conta de que parece que a Defensoria está criando, ou criou um núcleo de mediação, não é? Que seria para justamente tentar evitar a judicialização, ou que se chegue num acordo antes que se leve às barras da justiça. É isso? Procede isso ou não? Sim. E como se dará isso, se for verdade? Bom, a Defensoria, através, né, da sua legislação, tanto federal como estadual, a nossa lei orgânica, ela já prevê, né, que o defensor público, antes de ingressar com qualquer ação judicial, tenha que buscar ali a conciliação. E então nós agora, nós preocupados, né, nesse momento com a busca de soluções alternativas para os conflitos que não sejam, né, a judicialização, então nós estamos com um grupo, né, eu criei uma comissão, na verdade, composta por 3 defensoras públicas, que tem a missão de apresentar um projeto para nós criarmos o núcleo de mediação da Defensoria Pública. Então, elas irão me apresentar esse projeto para que nós possamos, então, viabilizar desde a estrutura física, a estrutura de pessoal e, inclusive, qualificar os servidores e os defensores públicos nas técnicas de mediação. Então, esse é um passo que nós estamos dando, que algumas defensorias públicas de outros estados já implementaram suas câmaras de mediação, e nós estamos também porque acreditamos que a judicialização, ela tem que ser realmente em última hipótese. Então nós temos que tentar efetivamente solucionar aquele conflito pela via conciliatória. Mais 3 perguntas para encerrar aqui, eu vou fazê-las de forma mais rápida, e para a gente conseguir matar aqui essas questões aqui. A primeira é quanto ao número de servidores que trabalham no âmbito da Defensoria Pública. É o suficiente hoje? Tem concurso público por vir? A gente sabe que foi realizado já um esse ano. Foi suficiente? Enfim, como é que está essa situação hoje do quadro funcional de servidores? Bom, hoje nós temos, com relação ao defensor, nós explicamos, né? Sim. Vai ter um concurso para 18 vagas.
Agora, quanto ao servidor do quadro de apoio administrativo, nós fizemos recentemente um concurso para 109 cargos. Todo mundo foi chamado já, não? Nós chamamos já metade desse quadro, né, e até o final do ano a minha intenção é nomear os demais. Tem bala na agulha, tem dinheiro em caixa para fazer isso? Temos orçamento. Já houve a suplementação de 4 milhões que o senhor disse? Esse nós temos orçamento, já havia o orçamento previsto para a realização desse concurso. Então, hoje nós estamos apenas adequando a estrutura da Defensoria para receber esses servidores. Então, dotar salas, investimentos na parte estrutural mesmo. Então, mas a minha intenção é até o final deste ano. Então, nós temos, são 109 servidores concursados, nós temos mais um quadro, né, de servidores comissionados também. Então, hoje... Soma tudo, soma quanto tudo, o quadro completo? O quadro de servidores... Comissionados e concursados. Comissionados e concursados nós temos hoje. Vamos considerar também os assessores dos defensores, né? Então, nós temos hoje, cada defensor tem um assessor jurídico. Então, são 182 defensores, então nós temos 182 assessores jurídicos. Serão 109 cargos até o final deste ano efetivos. Então, nós já vamos saltar aí para quase 300. E mais em torno de 50 comissionados, então daria em torno de 350 servidores para servir todo o estado de Mato Grosso. Pois bem, eu gostaria que o senhor dissesse também aqui, a Defensoria Pública no passado, assim, não muito distante, amarrou aí informações, notícias negativas, manchetes negativas em jornais em função da questão administrativa. O senhor está aí está comandando pela terceira vez a Defensoria, a segunda vez consecutiva, não é? Foi agora reconduzido. Como que está a administração da estrutura financeira e a estrutura física, por exemplo, a questão das passagens, das diárias? Isso foi alegado, foi problema, deu até em afastamento e exoneração de ex-defensor geral. Como é que está isso hoje lá, senhora? Existe um cuidado especial, um núcleo especial para cuidar disso? Ou... Olha, o zelo que nós temos de ter com o dinheiro público, com a coisa pública, de modo geral, tem que ser permanente, né? Então, para isso, nós criamos mecanismos, naturalmente, de controle, né, para evitar, né, não só situações como essa que você citou, que, infelizmente, né, resultaram na demissão do colega, mas também para evitar gastos desnecessários, né? Então, nós temos que buscar sempre a eficiência na gestão. Então, ainda mais com um orçamento reduzido, né? Então, aí sim que exige-se mais um esforço maior. Mas para controlar, né, nós temos as coordenadorias internas que trabalham ligadas ao gabinete do Defensor Público Geral, uma coordenadoria de planejamento, a coordenadoria financeira, a coordenadoria administrativa e também a coordenadoria de controle interno, que é o órgão que acompanha todos os procedimentos, né, monitorando, né, para evitar então que ali possa acontecer ali um deslize ou possa acontecer ali uma situação que venha a comprometer o órgão. Então, hoje nós temos mecanismos, né, filtros, né, para se evitar... Coibir, né, para blindar, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco brevemente do núcleo comunitário, não é? Porque eu abri essa entrevista dizendo que talvez as pessoas podem não ter acesso à Defensoria Pública, e esse núcleo comunitário, de ações comunitárias, talvez preencha, não é, essa demanda aí, ou não. A finalidade dele é justamente essa. Como que funciona o núcleo comunitário? Olha, Paulo, a criação desse núcleo, dessa coordenadoria de ações comunitárias, ocorreu em 2013, logo que eu assumi, né, o meu segundo mandato à frente da Defensoria Pública. Eu sempre tive comigo, né, que a Defensoria Pública ela precisava estender,
né, o seu braço para uma parcela da população que desconhecia a Defensoria Pública. E uma outra parcela que, apesar de conhecer a Defensoria Pública, muitas vezes ela não chegava até os gabinetes dos defensores, seja por uma dificuldade de locomoção, ou até por falta de condições financeiras para se deslocar, ou até mesmo por desacreditar, vamos dizer assim, no serviço público. Então nós tínhamos que ser ativo e resgatar essa demanda. Então, por isso nós criamos a Coordenadoria de Ações Comunitárias, né, para também divulgar o nome da Defensoria Pública. Então, hoje, o trabalho que vem sendo desenvolvido nos bairros, a cada atividade, né, em uma comunidade, nós sentimos, né, como que as pessoas são receptivas e estavam realmente esperando esse tipo de ação. Portanto, eu não tenho dúvida que isso foi um passo realmente fundamental para a Defensoria Pública se firmar como um instrumento de transformação social, naturalmente, através dessa aproximação. Portanto, a ideia, inclusive, é levarmos isso, né, em um segundo momento para o interior do Estado. Estamos com esse projeto aqui na capital, chamado Defensoria Até Você. Então, eu digo que essa é o novo modelo de defensoria pública, é estar presente junto à população. Pois bem, doutor Djalma Sabo Mendes conosco aqui no Repórter MT. Deixo o senhor para as suas considerações finais, algum assunto que a gente deixou de abordar aqui, em breves palavras aí, para que nós possamos também fazer dessa entrevista um serviço às pessoas que queiram saber e acionar a Defensoria Pública, doutor. Primeiramente, Paulo, eu quero agradecer pelo convite em estar presente nesta entrevista, levando essa informação para a população e dizer que a Defensoria Pública é a casa do povo. A nossa razão de existir é a população que mais precisa dos nossos serviços. Portanto, aquele que tiver qualquer dúvida, necessitar, desde que seja de uma simples orientação jurídica, procure a Defensoria Pública, que nós estamos de portas abertas para recebê-los. Situada no Centro Político Administrativo. A sede no caso de Cuiabá, não é? A sede da Defensoria Pública, ela fica no Centro Político Administrativo, mas nós temos os núcleos espalhados na capital. Mas qualquer dúvida pode procurar a Defensoria Pública na sede ou através do telefone 3613-3400 e aí nós daremos a orientação e encaminharemos para o núcleo competente. Anotou aí? 3613-3400 para saber mais informações, até para se localizar quanto à Defensoria Pública. Doutor Djalma, obrigado de novo, tá? Sempre que tiver novidades, conte conosco aqui do Repórter MT, nós estaremos levando até o nosso telespectador, a quem nos assiste, né, as informações necessárias sobre a Defensoria. Mais uma vez, obrigado e estou sempre à disposição. Djalma Sabo Mendes no Repórter MT.